Ao presbítero Eduardo, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Quantos aqui nesta noite desejam ouvir a palavra do Senhor? Dão glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a boa noite e a paz do Senhor. Aleluia. Tem alguém aí que ainda deseja ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Deus poderoso que se faz presente neste lugar. Já tenho falado através dos louvores, das saudações, devocional. Aleluia. E eu creio que Ele tem mais o que fazer na sua vida, se você assim abrir seu coração, se entregar totalmente a Ele neste momento, dedicando esse tempo a ouvir a sua santa e poderosa palavra. Você que pode, abra sua Bíblia no livro de Atos, aleluia, no capítulo de número 9, aleluia, aquele que encontrar, que se coloque de pé, para estarmos lendo, aleluia. Capítulo de número 9 do livro de Atos. Vamos estar lendo do primeiro versículo até o 5º. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Somente até aí. Aleluia. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, neste momento quero ministrar a tua palavra para a tua igreja. Desejo que o Senhor venha com teu Santo Espírito e está, meu Rei, tocando em cada coração, em cada vida, falando aquilo que cada um precisa ouvir, trazendo também o refrigério, a cura, a libertação, a transformação. Que o Senhor venha exortar, edificar e consolar. Em nome do Senhor Jesus, eu dependo de Ti, entrego totalmente ao Senhor, para que o Senhor cresça e eu diminua. A glória é Tua, o louvor é Teu, e somente o Senhor pode fazer algo acontecer neste lugar. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Eis aqui a tua igreja, o teu povo, fala com cada um em nome de Jesus. É o que eu peço e desde já agradeço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós sabemos, quando Ele estava aqui na terra pregando as boas novas da salvação, Ele não só pregava, como também Ele curava, Ele libertava, Ele transformava vidas. E quando o nosso Senhor Jesus estava prestes a voltar aos céus, Ele preparou homens, Ele deixou homens incumbidos de estar pregando o Evangelho da mesma forma que Ele estava pregando, para que todo aquele que viesse crer, pudesse ser salvo. E eles, mesmo temerosos no início, porque nós sabemos da total dependência do Espírito Santo de Deus, eles são cheios do Espírito Santo e de poder no dia de Pentecostes. E a partir daquele momento ali que nasce a igreja, graças à vitória do nosso Senhor Jesus na cruz, eles começam a pregar. E no pregar a palavra do Senhor, começa a aparecer os levantes, porque o que o inimigo jamais quer é que alguém ouça a palavra de Deus e após ouvir, ser liberto, ser curado, ser transformado, porque se alguém receber tudo isso, ele já adquiriu a sua salvação. O paraíso está à sua espera.
Mas quando eles estão ali pregando a palavra, muitos não gostavam, muitos prendiam eles, batiam neles e advertiam eles para que eles não pregassem sobre Jesus. E que se eles continuassem, eles seriam castigados, seriam presos. Mas o que parece, quando eles ouvem aquelas palavras, um poder é derramado sobre eles, porque ao invés deles ficarem com medo e correr para dentro de suas casas, eles começam a pregar com mais ousadia. Eles ficam alegres em poder ser chicoteados por causa de Jesus. E quem é que nós encontraríamos nesse mundo de hoje? Alguém que gostaria de sofrer simplesmente por causa de Jesus. É algo difícil de se encontrar, porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas simplesmente querem pagar preço só para ter a melhor casa, o melhor carro, para encher os seus celeiros. Estão correndo atrás de fama, dinheiro, sucesso. Sofrem, pagam um alto preço para ter seus bens materiais. Mas quando se fala de renúncia, de transformação, de perdão, amor, são poucos os que querem permanecer com Cristo. Aqui nós vemos na palavra do Senhor que cerca de 500 crentes vê Jesus subindo aos céus, mas são 70 que são enviados, 120 que são batizados, 12 são escolhidos, 3 são mais íntimos e unicamente um, que é João, era o discípulo mais achegado de Jesus, que se sentia o mais amado dentre todos. Assim é o preço que cada um deve pagar. A salvação foi paga por Jesus Cristo, mas para permanecer no caminho há um preço. E qual o preço? O preço da renúncia. O preço em querer abandonar o pecado e viver em santidade. É um preço que nós devemos pagar. Ele não é fácil, mas o Senhor tem nos concedido o Espírito Santo, tem nos concedido forças para continuar nesta caminhada, nesta carreira que um dia nós iniciamos, como o nosso irmão, o obreiro Rafi, deu uma saudação aqui no culto anterior, a respeito do arado, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de Jesus. E ele deixou bem claro que o arado é simplesmente esta entrega, quando você aceitou Jesus, quando você batizou nas águas, enfim, começou uma carreira. E assim como o agricultor, ele olha toda a sua terra, olha o tempo, a estação, e quando ele está prestes a arar a sua terra, ele sabe que quando ele começar ali a aradura, ele não pode olhar para trás, ele tem que ir até o fim. Por isso que você que aceitou Jesus, agora você tem que ir até o fim. Porque se você deixar de seguir a Jesus, não há salvação para você. Uma coisa é pregar o evangelho para quem nunca ouviu. Outra coisa diferente é você pregar para quem já está acostumado. Porque aquele que já aprendeu, às vezes ele já se acha o tal. Não precisa mudar mais nada. Não precisa transformar mais nada. Não precisa buscar dons. Não precisa amar nem perdoar. Basta simplesmente vir numa igreja e se assentar numa cadeira, mas não é isso que Jesus tem nos ensinado. Há um preço para se manter na caminhada. Embora os apóstolos estão pregando Jesus, estão pregando Jesus Cristo, mas as pessoas querem parar, querem calá-los. E dentre esses fariseus, que eram os que mais perseguiam aqueles que eram cristãos, dentro ali do Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, tinha um homem chamado Saulo. Saulo, porque ele tinha cidadania romana, e ele tinha o seu nome também Paulo, por ser um israelita. E quando Saulo está ali, e vendo que o cristianismo está crescendo, ele é um que se levanta para tentar barrar todas estas pessoas que agora estão seguindo Jesus. Quando eles estão fazendo uma reunião e dizendo, temos que fazer alguma coisa para parar esse povo. Temos que fazer eles parar de pregar Jesus. Mas ali um doutor da lei chamado Gamaliel, que era até o professor de Saulo, ele se levanta e diz, olha, cuidado com o que vocês vão fazer. Porque se tudo isso que está acontecendo não é de Deus, vai acabar.
Mas se for de Deus, cuidado para que vocês não se encontrem lutando contra Deus. E o que nós sabemos é que aquilo que estava acontecendo há mais de 2000 anos atrás, jamais terminou. Porque hoje estamos aqui, reunidos no nome do Senhor, louvando a Ele, adorando a Ele, pagando um preço para ser uma testemunha viva dEle. Mas então Saulo, simplesmente um doutor da lei, que também tinha professor, ouve tudo aquilo e talvez questiona dentro de si, como que é que nós, sendo judeus, conhecendo a lei, sabendo a vontade de Deus, podemos crer, acreditar no que estes cristãos estão pregando? Por isso que ele dizia, eles são uma seita, porque eles estão contra a palavra de Deus. Porque nós sabemos que Saulo, até então, não conhecia o nosso Senhor Jesus. Porque ele precisava ser liberto. E hoje é um culto voltado à libertação. Por isso que a libertação, ela tanto pode acontecer no mundo espiritual, uma pessoa sendo liberta de demônios, como também no nosso corpo físico, que se vicia em tantas coisas, que tem vício em tantas coisas como bebidas, drogas, pornografia, em tantas outras coisas que a nossa carne se apega facilmente e que Deus tem nos ensinado que tudo isso pode gerar morte, porque o salário do pecado é a morte e somente em Cristo Jesus podemos ter a vida eterna, porque Jesus Cristo transforma o caráter do ser humano. Jesus vai em algo mais profundo no ser humano, no coração, não simplesmente como aqueles judeus viviam, só conforme lei. Eu obedeço à lei, essa lei aqui, essa outra lei. Eu jejuo, eu dizimo, eu guardo o sábado, eu faço isso e aquilo outro. Jesus vai em algo mais profundo no ser humano, porque ele muda o caráter. Não adianta só vivermos de aparência, dizendo que somos cristãos, que estamos praticando a palavra, que estamos indo nos cultos, mas sendo que na verdade não estamos fazendo nada. Jesus diz que aquele que quer ganhar o mundo, vai perder a salvação. Mas aquele que negar esse mundo, vai ganhar a vida eterna. Por isso que nós sabemos que aqui nesse mundo, você pode juntar dinheiro, ouro, prata, que tem o ladrão, a traça, o ferrugem, e pode consumir tudo isso. Mas se você juntar tesouro nos céus, que é conforme a prática do reino dos céus, segundo o que Deus tem nos ensinado, você vai viver a eternidade lá com tudo aquilo que você ajuntou lá. Conforme você ajunta coisas para viver nesse mundo, devemos juntar nos céus. E Jesus diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então qual é o bem mais precioso que você tem nesta sua vida? É a salvação, a vida eterna? É o reino de Deus? É Jesus Cristo? Ou é simplesmente as coisas deste mundo? O reino de Deus está sendo pregado. Iniciou quando Jesus disse, o reino dos céus é chegado, arrependei-vos. E simplesmente o que aqueles apóstolos estavam fazendo era o mesmo, pregando o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que viesse crer pudesse ser salvo. Mas e então o sinédrio, o tribunal dos judeus, queria barrar tudo aquilo que estava sendo feito. É aí então que vem o primeiro homem a ser martirizado, que é Estevão. Estevão é um diácono levantado pela igreja, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e ninguém podia vencer ele num debate, de tanta sabedoria que o homem tinha. E ele desafiava qualquer um que simplesmente mostrava a lei, porque ele mostrava a graça, ele mostrava Jesus, ele mostrava a verdade que muitos negavam. E quando uma pessoa prega a verdade, muitos querem calar. É de admirar que se em nosso meio acontecer de alguém querer parar, alguém que prega a verdade, alguém que canta a verdade. Porque nós sabemos que muitos gostam simplesmente de um cafuné na cabeça, elogios.
gosta de ser aplaudidos, sendo que na palavra de Deus você também tem que ser exortado. É a exortação que faz com que o crente se mantenha firme. Você nunca pode olhar para si mesmo e dizer, tá bom, é do meu jeito, é da forma que eu quero. Não, sempre Deus vai levantar os seus profetas para falar a verdade. Por mais que alguém tente calar, nós testemunhamos na Bíblia que João Batista, até para um rei, ele pregava a verdade. Ele olhava para ele e dizia, você está no adultério. A mulher que você está não é sua. E a Bíblia vai dizer que ele acaba sendo preso. E como término do seu ministério, porque Jesus já tinha iniciado o seu, ele ali é assassinado. Uma história de terror que você pode ler na Bíblia, porque é uma festa de aniversário. E dentro da festa de aniversário, eles chegam numa bandeja com a cabeça de João Batista. É o preço por pregar e falar a verdade. E muitos querem calar profetas, querem calar levitas, servos dos senhores, porque pregam a verdade. Por isso que muitos mudam, gostam de mudar de igreja, porque sabe, eu vou lá naquele lugar, porque lá prega só bênção, lá só prega vitória, é só milagre, é só maravilhas. Sendo que na verdade, a pregação que faz efeito é aquela que faz você se arrepender de pecados. É aquela que faz o culto terminar e você vai embora para a sua casa dizendo para Deus, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso de um avivamento. Eu necessito mudar de direção. Se isso não acontece na tua vida, é porque a sua mente está focada simplesmente em bênçãos e milagres. Estevão é apedrejado até a morte, só porque o judaísmo não aceitou sua pregação, não aceitou o seu Cristo. E quando ele está ali sendo morto, o Saulo está apoiando tudo. Ele está dizendo, vai, é isso mesmo, mata os cristãos, prenda eles, faça eles se calarem, faça eles desaparecerem, porque o que eles pregam não gostamos, não desejamos. Então é melhor matar do que ficar ouvindo tantas besteiras, tantas heresias. O engraçado é que a palavra dura e verdadeira é que faz eu e você ir para o céu. E aquelas palavras que só elogia, que é só de bênção, faz com que você continue no pecado e nem sequer se dá conta que está errado. Porque enquanto você está sentindo o prazer do pecado, você mais quer ali ficar. Para que mudar se está prazeroso? Mas só ter o prazer da presença do Espírito de Deus para que uma vida seja transformada. Então a Bíblia vai dizer que Saulo está apoiando tudo. E Jesus Cristo está fazendo com que o seu reino seja pregado. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. E Saulo ali, perdido, achando que a lei era o suficiente para a salvação. Que ser judeu era o suficiente para ser salvo. Que estar simplesmente num templo é o suficiente para ser salvo. Estar em Jerusalém é o suficiente para ser salvo. Guardar sábados, festas religiosas, cerimônias e tradições é o suficiente. Mas a Bíblia vai dizer então que Paulo, que com seu nome Saulo ainda, por ser cidadão de Roma, ele vai pedir cartas para os sacerdotes para ir até Damasco, porque ele sabia que lá tinha pessoas que eram cristãs, pessoas que pregavam Jesus, pessoas que estavam renunciando a sua vida, ao mundo, por causa de Jesus. Então ele queria prender. Então ele pede então a legalidade para fazer isso. E ele ganha. Então esse fariseu, doutor da lei, chamado Saulo, vai de caminho com seus guardas para Damasco. E no caminho, quando ele está chegando na cidade,
o Senhor Jesus aparece através de uma luz gloriosa. A luz era tão forte que Saulo cai no chão. E Jesus vai dizendo a ele: Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: Senhor, quem és tu? E Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. O engraçado é que Saulo estava indo atrás de pessoas, e Jesus diz que ele estava perseguindo era ele. Porque nós sabemos que todo cristão, quando está no caminho certo, o inimigo se levanta para atrapalhar. Mas todo aquele que tenta fazer algo contra a minha vida e a tua, está mexendo com o próprio Deus. Não existe um servo de Deus desprotegido. Não existe servo de Deus que não tenha o amparo de Deus, que não tenha a provisão de Deus. Por isso vale a pena estar aqui e ser um cristão, porque esse Deus tão santo, poderoso, que pede para eu e você largar tantas coisas, Ele está conosco. E por mais que venhamos pecar, Ele nos perdoa. Por mais que a caminhada esteja difícil, Ele nos fortalece. E todo aquele que tentar se levantar contra nós, está mexendo com Deus. E quem vai agir é Deus, e a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Podem se levantar contra mim, contra você, tentar parar nossa caminhada, nossa carreira, nosso chamado, nosso ministério, tentar fazer com que nós venhamos enterrar o dom que Deus nos deu. Mas aquele que permanece firme, o Deus poderoso da nossa vida que está neste lugar, sempre vai nos conceder a vitória, a bênção, aquilo que precisamos para continuar na jornada. Quando Saulo ouve aquilo, a transformação dentro dele já começa a acontecer. Ele não consegue ver mais, ele fica cego. E por 3 dias, ele não via nada, mas dentro dele tinha um Deus poderoso trabalhando a favor dele. Sabe o que estava acontecendo na vida dele? É quando alguém está entregando a sua vida para Jesus e ainda está meio sem rumo, sem direção. Será que tomou a decisão certa? Paulo pode estar ali com seus olhos fechados, mas dizendo dentro de si: Deus me perdoa, Deus eu errei, Deus eu apoiei as pessoas sendo mortas, sendo apedrejadas, Deus me perdoa porque eu estava prendendo todos aqueles que estavam pregando, todos aqueles que te adoravam, que te louvavam, todos aqueles que o Senhor deu autoridade, deu poder. Eu estava ali, fazendo com que eles parassem, retrocedessem, mas agora o Senhor me encontrou, o Senhor me libertou. Na sua vida pode acontecer a mesma coisa, porque se você não aceitou Jesus ainda, aceite enquanto é tempo. E quanto tempo, você pode se perguntar, quanto tempo eu tenho para aceitar Jesus, para se arrepender? Eu te digo que o tempo é hoje, porque em Isaías diz: busca ao Senhor enquanto Ele está perto, invoca Ele. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é passageira, é como uma neblina que aparece e depois desaparece. A sua vida pode acabar e você não sabe que dia que isso vai acontecer. Você nem sabe se vai conseguir chegar na tua casa hoje. Se Deus tiver determinado o último dia da tua vida hoje, vai encerrar hoje. Porque Ele falou para os discípulos: quem é que pode acrescentar algo a mais à sua vida? Então o tempo se chama hoje. Você tem que se arrepender hoje, porque se você morrer sem se arrepender, sem Jesus Cristo, você morre sem a salvação. Você morre sem a vida eterna. Você morre sem adquirir o paraíso. Deus precisa te libertar.
Deus precisa te transformar. Esse homem, que agora prefere o seu nome israelita, que é Paulo, que significa pequeno, eu acho bom o significado desse nome, porque Paulo pode ser pequeno, mas o Deus que está na vida dele é grande. E quando Paulo agora está se entregando totalmente à vontade de Deus, Deus agora começa a preparar ele. Começa a preparar ele, porque ele seria aquele que iria pregar a palavra a todas as pessoas que não eram judeus. Tanto judeus como aqueles que não eram. Mas Deus queria usar ele para libertar, para ensinar, para pregar a verdade. Só que Paulo não sabia o tamanho do sofrimento que ele iria ter que passar por causa de Jesus Cristo. A luta que você enfrenta hoje, se é por causa de Jesus, saiba que essa luta é boa. Porque essa luta, ela te prepara, ela molda o seu caráter, faz você estar preparado para o dia mau, o dia da batalha. Quem é que vai falar, por exemplo, sobre passar fome se nunca passou? Quem é que poderia falar sobre lutas, perseguições, se nunca enfrentou? O crente, os crentes, muitas das vezes os crentes modernos, eles querem Jesus, mas não quer luta não. Não quer sofrer não. Não quer ser perseguido, não quer ser zombado. O cristianismo não ensina isso. Porque aquele que é cristão vai passar por perseguições. Vai passar por sofrimento. Você vai ter dia mau. Dia que você vai levantar da cama e a sua alma vai querer pular, saltar de alegria, vai querer adorar a Deus, vai custar esperar o momento de chegar o culto, mas tem dia que você vai dizer, será que valeu a pena mesmo ser crente? Que sofrimento é esse? Que peso é esse? Que luta é essa? Que prova é essa? A Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de começar a luta, o sofrimento, as perseguições, ele foi preparado. Ele foi para o deserto. Ele foi batizado nas águas. Foi batizado com o Espírito Santo. Foi tentado para depois ele chegar ao público cheio do Espírito Santo e começar a pregar: se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Se você quer passar pela prova, adorando a Deus e sendo aprovado, receber crescimento, receber dons, você tem que saber que você precisa ser preparado. Não é só buscar milagre não, é bom demais receber bênçãos e milagre, mas o seu caráter precisa ser transformado. Você precisa estar preparado para o dia mau, porque estar com Jesus quando tudo está dando certo é bom demais, é fácil demais. Mas quando vem a luta, a provação, quem você serve? Quem você adora? Onde você está no dia da luta? Está adorando o Senhor na igreja? Está cultuando? Ou está nas festas, nas baladas? Quando a moça, a irmã, está esperando o irmão, o namoro, o casamento, quando tudo está ok, está na igreja, está adorando, está exaltando. Mas quando o tempo, a demora está acontecendo, ela prefere ir para o mundo. Prefere buscar um homem no mundo. Não sabe esperar a bênção de Deus. Não sabe esperar a provisão de Deus. Paulo falou, olha só os ensinamentos de Paulo. Ele diz que aquele que quiser se casar, que se case no Senhor. Você que ainda então não é casado, não é casada, busque alguém que serve a Deus. Alguém que adora e professa a mesma fé que você. Porque o Senhor não quer que você ande em julgo desigual. Você tem que estar com uma pessoa que busca e adora o Senhor da mesma forma que você. Agora você que é casado ou casada e aceitou Jesus e o seu cônjuge ainda não aceitou, mostre a ele através dos seus procedimentos,
do seu comportamento, das suas palavras, porque a Bíblia diz que ele vai se converter quando você se comportar dessa maneira. Quer ganhar o teu marido para Cristo? A Bíblia ensina como. É só mostrar que você agora é uma pessoa diferente. Para de xingar, para de só ficar cobrando. Mostre o amor de Cristo que agora está dentro de você. Porque se você lá no futuro quer ter vida de bênção, de paz, tudo começa no início. É no princípio que você tem que tomar as decisões corretas, conhecer a pessoa, ver com quem você está aí do teu lado, porque depois, irmãos, será tarde demais. Porque a Bíblia diz que Deus não deseja que uma pessoa depois que se casa venha se separar. É lógico que Deus não quer que ninguém viva sofrendo, que ninguém seja espancado, que ninguém seja privado de algo. Não, Deus não aceita isso. Mas quando você se casar, Ele quer que você case até que a morte o separe. Agora Paulo, que é o escritor de tantas cartas no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que ele teve que esperar um tempo. Sabe como que ele esperou esse tempo? Jejuando e orando. Ele estava dentro de um templo, não queria tomar lugar de ninguém, não queria zombar de ninguém, criticar ninguém, tomar lugar de ninguém. Ele esperava em Deus, ele orava e jejuava. E a Bíblia vai dizer que em um dia, tendo ali profetas e líderes, o Espírito Santo veio e disse: separa para mim Paulo e Barnabé para a grande obra que eu tenho na vida deles. Agora, se você já aceitou Jesus, foi liberto, agora você está simplesmente sendo preparado, porque Deus te chamou para uma grande obra. Não foi simplesmente para ocupar um lugar na cadeira, mas é para servir a Ele, servir e adorar. Busque a Deus, se encha do Espírito Santo, porque o tempo aqui dentro é pouco demais. Por isso que se você não busca na sua casa, pouco tempo você vai ter para buscar aqui dentro, porque aqui você vem para adorar e servir. A oração, o jejum, a leitura da Bíblia é na tua casa, é no teu lar, porque chegar aqui é só adoração e servir. Porque todos aqueles que estão pela primeira vez, ou são recém-convertidos, eles precisam de alguém para servir uma palavra, servir um louvor, servir uma saudação, um devocional. Todos aqueles que Jesus está enviando precisa, assim como eu e você precisou um dia. Alguém precisou nos ensinar. Agora o Senhor tem trago aqueles que estão ganhando a salvação, a vida eterna, e precisam também aprender. Quando Paulo é levantado como um servo de Deus, um apóstolo, ele vai abandonar tudo aquilo que ele tinha, só por causa de Cristo. E olha que o homem era rico, era doutor da lei, tinha seus prestígios de ser cidadão romano e israelita, mas ele fala que ele tem tudo isso como escória, comparado àquilo que ele estava ganhando através de Jesus. A Bíblia fala que o reino dos céus é comparado a um homem que, achando um tesouro numa terra, vai e vende tudo o que tem só para ir lá e comprar aquela terra, e se alegra muito por ter conseguido. E a Bíblia vai dizer que eu e você também é a mesma coisa. Se adquirimos agora a salvação, a vida eterna, o reino dos céus, devemos nos alegrar, mas devemos deixar tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não engrandece ao Senhor, não louva, não glorifica a Deus, não traz nada para a tua alma, para a tua vida. Paulo diz que você deve ocupar os seus pensamentos com coisas que louvam a Deus, que exalta a Deus, porque na nossa mente é um campo de batalha. O inimigo pode tentar lançar setas e você também ficar ali
pensando, eu vou fazer outras coisas, não quero Cristo, não quero culto, eu preciso disso, de aquilo, eu não tenho tempo para isso, nem tempo para aquilo, e vai enchendo a sua mente de coisas, para que você não venha buscar ao Senhor, não venha adorar a Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que a nossa transformação, ela acontece pela renovação da mente. A nossa mente tem que ser transformada, porque o nosso entendimento está aqui. Para que nosso culto seja culto racional, eu e você tem que entender aqui. Porque senão vamos ficar perguntando, o que é isso? Para que aquilo? Por isso a palavra de Deus, quando você se alimenta dela, cada vez mais você vai sendo fortalecido. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A libertação, como eu disse, ela precisa acontecer tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Não deixe que a sua comunhão com Deus se acabe simplesmente por causa de um namoro. Não deixe que a sua comunhão acabe por causa do dinheiro. Não deixe que a sua comunhão acabe só porque seu sonho não foi realizado ainda. Só porque as suas petições não foram respondidas. Deus está na tua vida, Ele está com você, mas você precisa entender que para servir a Ele, precisa renunciar, ser liberto deste mundo, de tudo aquilo que atrapalha a sua vida com Deus. Todas as vezes que Paulo dobrava seus joelhos e orava, ele lembrava da vida que tinha, da onde Deus tirou ele, mas ele sabia que valeria a pena estar com Cristo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele sabia que se morresse, estaria com Cristo. Você está preparado para uma morte? Você está preparado para morrer e estar com Cristo? Ou simplesmente as coisas deste mundo, como, eu ainda nem casei, nem consegui comprar aquilo que eu queria, não consegui fazer aquilo nem aquilo outro. Irmão, o reino de Deus, a Bíblia diz que é espiritual, ele não é material, ele não é físico. Você pode correr atrás de tudo aquilo que você sonha e deseja, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Por isso que aquele que renuncia ao mundo para servir a Jesus, o Senhor vai providenciar o que você precisa. Mesmo quando as portas estão fechadas, tudo está dando errado, o Senhor vai prover. Se liberte de tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Se liberte de tudo aquilo que você está apegado, que não tem louvor nenhum a Deus. E deixa Deus encher sua alma com teu Espírito Santo. Deixa Deus mostrar para você que o lugar que você está aqui é o melhor lugar para adorar, cultuar ao Senhor, porque você está em comunhão com os irmãos, numa só fé, num só batismo, em um único Deus, num só amor. Você está na verdade agora. Agora você pode adorar porque você está liberto. Jesus libertou você. Pelo sangue que verteu na cruz, Ele libertou eu e você para adorar, para servir, para cultuar, para engrandecer a Ele, para mostrar a esse mundo que existe um único Deus. Paulo, em todo lugar que ele passa a entrar, ele prega que existe só um Deus. Ele prega tanto a verdade como em Éfeso. A Bíblia vai dizer que lá o povo adorava imagens. E tinha uma tal de deusa, Diana dos Efésios. E ali, aqueles que fabricavam as imagens ganhavam muito dinheiro. Ganhavam lucros. Aí Paulo chega lá cheio do Espírito Santo e começa a pregar a verdade. Isso aí não é Deus. Isso aí é criação. Eu prego sobre o Criador. Ele diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus.
Ele olha as práticas, as cerimônias em adultério, prostituição. Ele diz: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Ele vê pessoas roubando e diz: os ladrões não herdarão o reino dos céus. Ele vê pessoas desonrando pai e mãe, matando, e diz: os violentos, assassinos não herdarão o reino dos céus. Tudo aquilo que ele ensina para a igreja é para mim e para você. As cartas que lemos não foram endereçadas a esse endereço. Uma foi para Éfeso, outra para Galácia, outra para Corinto, para Tessalônica, enfim. A carta era para cristão. Se eu e você hoje somos cristãos, ela é para mim e para você. É só ler que você vai aprender a verdade. É só estudar que ninguém mais te engana. Aqueles que estavam ganhando dinheiro, sabe o que aconteceu? Perderam porque as pessoas começaram a pegar as imagens e jogar fora. Pararam de comprar. O lucro acabou. Aí eles começam: olha só, tira esses homens da cidade. Tira eles daqui, porque eles estão atrapalhando o nosso negócio, o nosso lucro. Mas ele pregava. Era apedrejado, zombado, criticado, era aprisionado, mas a verdade ele pregava. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Aleluia. Aleluia. Gostaria de estar encerrando com uma oração. Que você possa orar, porque Deus está aqui. A sua necessidade, só Ele pode suprir. Porque eu vejo você por fora, mas Deus vê você por dentro. Então a sua petição, o que você mais deseja, o que mais precisa, é só orar. A oração é uma conversa entre você e Deus. É a sua intimidade com Ele, é a sua comunhão com Ele. Então ore, por mais que seja pouco tempo, ore comigo. Senhor Deus poderoso, majestoso, Deus que cura, que sara, transforma e liberta. Deus que se faz presente neste lugar e que tem nos mostrado a verdade que é a Tua palavra. O Senhor nos trouxe aqui e por mais que a Tua palavra, meu Deus, seja pesada a corações, o Senhor sabe que é o melhor para que eles sejam mudados, transformados, neguem a esse mundo e sirvam unicamente ao Senhor. Por isso eu oro com eles, te pedindo que o Senhor neste momento venha trazer força, refrigério, venha apagar traumas do passado, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que atrapalha. Liberta o teu povo, porque esse povo foi comprado com o sangue de Cristo. E eu oro para que o Senhor venha agir poderosamente. O poder das trevas tem que recuar. A libertação tem que acontecer, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o único Deus que opera a libertação, a transformação, a cura divina. Deus, toca em cada jovem, os homens, mulheres. Faz, Senhor dos exércitos, o impossível acontecer. Transforma, liberta, Deus, dos grilhões do pecado, espíritos imundos, toda heresia, e que o Senhor traga tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles estão pedindo. Ó Deus, visita a casa de cada um, a família de cada um, o parente de cada um, meu Deus. Liberta, mostre o verdadeiro caminho, mostre o verdadeiro Deus. Mostra, papai, que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Senhor se não for através de Cristo. Ó Deus, opera, Senhor, toca, Senhor, neste lugar, pois o Senhor é Deus, e para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a Satanás, nós precisamos de Ti. Ó Deus, a igreja do Senhor é vencedora em Ti, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vai prevalecer.
demônios não vão prevalecer, as lutas não vão prevalecer. Por isso nós entregamos ao Senhor a nossa petição, o nosso clamor, tudo aquilo que precisamos, que necessitamos. Ó Deus, tira toda a ansiedade, todo pensamento sujo, impuro, Deus. Ó meu Rei, abra as portas que estão fechadas. Ó Deus, provê tudo aquilo que necessita a tua igreja, para a glória, para o louvor, para a adoração do teu nome. Ó Deus, nós oramos, nós nos entregamos, nós nos derramamos. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo tocar, venha renovar, venha avivar, venha encher, venha batizar, para a glória do teu nome, porque nós precisamos, nós dependemos, Deus. Oh, aleluia, a glória é tua, o louvor é teu, papai, em nome de Jesus. Aleluia, adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concedeu de estar ministrando a sua palavra. Agradecer a toda a liderança, todos vocês que estiveram aqui para ouvir esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, uma salva de palmas a Ele. Aleluia.